Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. A EPAMIG LCT vem há mais de 85 anos contribuindo para o permanente crescimento do setor de lácteos, por meio do desenvolvimento e da difusão de tecnologias, capacitação de pessoal para a indústria e da formação de profissionais técnicos e de pós-graduação. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo tecnológico, evento não presencial, realizado toda sexta-feira, às 10 horas, em comemoração aos 85 anos da Cândido Tostes. A cada semana, temos a presença de um convidado escolhido pela equipe de pesquisadores da Cândido Tostes, abordando temas técnicos e científicos importantes para a cadeia de lácteos. Nosso bate-papo tecnológico é gratuito e direcionado aos estudantes, professores, profissionais, instituições de pesquisa e empresas do setor. A grande marca do nosso evento é a interação com os participantes e a informalidade no trato do conhecimento. Hoje, recebemos o convidado Eduardo Pérez Dutra, professor da Cândido Tostes e técnico da Saco Brasil, que vai falar de fatores a serem considerados na produção de mussarela. A moderação será realizada pela professora de Tecnologia de Queijos, doutora Renata Golim. Tema extremamente importante, pois sabemos que mussarela é o queijo mais produzido no Brasil, devido principalmente à sua versatilidade de uso. No entanto, a produção e a padronização desse produto ainda é um desafio nas indústrias de laticínio. Agradecemos a presença de todos, agradecemos ao convidado Eduardo e a Renata pela moderação. Pedimos a vocês, por gentileza, que mantenham seus microfones desativados durante a apresentação e tomem cuidado para não apertar o botão de apresentar agora, para não interferir na apresentação do convidado. Convidamos agora para uma breve saudação o professor Sebastião Tavares, chefe-geral da EPAMIG LCT. Obrigado, Júnior. Inicialmente, quero dar boas-vindas a todos presentes na nossa sala de reuniões, chegando a uma centena de participantes, né? Nesse evento, o Bate-Papo Tecnológico, que já se transformou num evento de toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. Um evento importante que reúne interessados, pessoal da indústria, dos produtores, da área técnica, da área científica, no processamento de leite e derivados. É com muita satisfação que dou boas-vindas a vocês todos presentes aqui, de vários estados da federação, inclusive de outros países, como é o caso do Jaime, que falamos há pouco com ele aqui. Saudação especial, Eduardo Dutra, nosso colega, professor, né, e também técnico da Saco, e a Renata Golim, pesquisadora e professora do LCT, que vai brindar vocês com a palestra já dita por Júnior, fatores a serem considerados na produção de mussarela. É hoje um dia especial para nós, né, e há pouco tempo, né, no início da pandemia, tivemos que suspender as atividades acadêmicas, nossas aulas. Mas a gente contornou esse desafio e hoje nós estamos terminando o primeiro semestre letivo, oferecendo aos nossos estudantes, aos nossos alunos, as aulas não presenciais nas disciplinas teóricas. E iniciando, dia 28, o próximo semestre letivo. Eu diria que é uma conquista, uma adaptação a essa nova realidade. E, além desse que eu acabei de mencionar, a gente tem que continuar as aulas, né? Vamos oferecer as aulas práticas quando tiver cessado essa necessidade de afastamento social, e também esse bate-papo tecnológico, uma outra oportunidade que nós descobrimos, desenvolvemos e estamos oferecendo uma maneira de estar junto desse público que tem tanta importância científica, acadêmica e econômica para Minas Gerais e para o Brasil, que é processamento de leite e derivados. Então, devolvo a palavra ao
ao Júnior, porque o importante é a apresentação, são as estrelas, e o debate que a gente sempre faz após a apresentação. Obrigado, Bom dia a todos professor. mais uma vez e obrigado. Obrigado, professor. Convidamos agora a professora doutora Renata Golim para boas-vindas, né, e apresentação do Eduardo. E logo após, o Eduardo já pode iniciar suas boas-vindas e apresentação. Então, bom dia a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação do Eduardo, porque o Eduardo me passou um currículo muito grande, então vou fazer um resumido. Então, ele é formado técnico em laticínios pelo Instituto, ele formou depois, fez a graduação em farmácia, bioquímica e indústria pela Universidade Federal de Juiz de Fora, também tem pós-graduação em tecnologia de leite derivados, Lato Senso, pela UFJF EPAMIG, e mestrado em Ciência de Alimentos pela Universidade Federal de Lavras. Ele já foi ex-professor do Instituto por vários anos, ministrando aulas na área de tecnologia de queijos, tecnologia de manteiga, química e tecnologia do leite e derivados. Também trabalhou alguns anos como secretário da COBS OCESCO, que é uma secretaria que a gente tem para bolsas de alunos, estágios e inserção dos alunos no mercado de trabalho. E, atualmente, trabalha como consultor técnico da SACO. E também ele é professor da área na escola, no Instituto Laticínios Cantostes, na área de tecnologia de queijos também, dividindo a matéria juntamente com o professor Júnior, que é o Queijo Zoom. Então, seja bem-vindo, Eduardo. Boa apresentação. Obrigado, Renata. Bom dia a todos novamente aí. Agradeço aí a vocês, primeiro pela essa iniciativa, né, desse bate-papo tecnológico, que eu acho que é tão importante, né, para o nosso setor. Eu acho que a Cândido Tostes, ela sempre desenvolveu um papel muito importante no setor laticinista no Brasil, né? Há 85 anos nós estamos aí prestando esse serviço à nossa comunidade laticinista. E é um prazer muito grande estar aqui hoje, né? Agradeço o convite, a consideração como colegas, né, lá dentro da escola e também como colegas aqui fora, dentro, né, do nosso setor aí junto à indústria, né? Então, espero atendê-los aí junto às demandas, né, levantadas, tá? Obrigado, Renata, obrigado, Júnior, professor Sebastião, né, e a todos aí presentes. Pode Obrigado, começar? Eduardo. Pode apresentar agora, né? Obrigado, Eduardo. Espera aí, que eu vou ter que chegar aqui na... Já passamos de 100 pessoas na sala, mas o pessoal ainda continua chegando. Vocês estão vendo aí a tela? Tá bom, obrigado. Sim, tá ótimo. Bom, gente, esse tema, né, de produção de mussarela, ele é bem extenso e a gente vai tentar aqui dar uma resumida, muito mais direcionando para algumas coisas da experiência prática que nós temos, né, de vivência aí, seja como professor, seja visitando, né, e conhecendo aí várias empresas Brasil afora, tá? Então, vou tentar dar uma direcionada aqui e, óbvio, né, no final, quando a gente vai, então, ter o nosso bate-papo. Só uma pergunta, vocês veem a seta do meu mouse, Júnior? Mexe com ela aí. Estou mexendo com ela, vocês veem ou não? Não. Tá, ok. Só para eu saber me direcionar aqui. Obrigado. Então, okay, gente, introdução aí. Vamos, então, começar. Produção de mussarela, né? A gente tem, então, uma massa, né, que ela é fermentada, e depois a gente tem ela formando fibras, né, por meio da filagem. Então, se a gente for olhar, né, estruturalmente, num esquema, a gente tem, então, que, na verdade, essas fibras, elas estão na massa enquanto ela está fermentando. O que a gente faz durante a filagem é nada mais do que dar uma orientação nessas fibras, né,
e você formar esses fios que a gente vê na foto aí acima à direita, né? Então, se a gente for olhar microscopicamente, vai ter algo mais ou menos como a gente tem aí abaixo à direita, tá ok? Então, nós vamos falar um pouco de como que isso acontece, os fatores, né, que vão levar a essa característica na nossa massa. Pois bem, vamos começar pelo leite. Não vou me alongar aqui, porque isso foi tema e será tema de novos bate-papos aí, né, às sextas-feiras. Eu vou colocar apenas aquilo que é um pouco mais voltado à produção de mussarela. Então, vamos lá. A gente tem que estar sempre, né, controlando a qualidade microbiológica do leite, né? Então, por meio de contagem de células somáticas, né, que tem uma interferência em relação a rendimento, em relação à estrutura de coalhada. Então, trabalhar um leite com uma contagem de célula somática menor, né, de um leite aí de mastite. Uma análise que há muito tempo a gente vê que as pessoas, as indústrias têm deixado um pouco de lado, mas que eu gosto muito, que é a redutase. A redutase, ela, quando é rápida, né, o tempo de redução é rápido, a gente sabe que o leite está com uma qualidade não muito boa. Então, a gente deve ainda atentar para isso. E eu gosto de estender a redutase fazendo também a lactofermentação, que eu acho que assim, é uma outra análise tão simples, tão barata, que dá uma resposta prática de qualidade microbiológica do leite muito grande. Ela consegue te direcionar que tipo de micro-organismo está presente. Então, seja por uma extensão da redutase ou simplesmente a incubação do leite, né, a 37 graus por 18, 24 horas, a gente tem essa leitura da coalhada que nos dá muitas respostas sobre essa qualidade. Além disso, né, controle da contagem bacteriana total, né, que nos auxilia aí a ver também essa questão da qualidade microbiológica, e a contagem de bactérias psicotróficas, que com o advento da granilização, né, do leite refrigerado, isso daí hoje é um tipo de microbiota que tem nos prejudicado bastante na produção de queijos e não seria diferente da mussarela. Aí alguma coisa relacionada a essa qualidade microbiológica, a gente tem aí, por exemplo, essa foto, né, de uma mussarela cortada com essa produção de gás. Produção de gás essa promovida por meio de bactérias, né, que são bactérias láticas, que não são do fermento, o famoso grupo aí das NS-Lab, que podem promover uma descaracterização do produto, como a gente está vendo aí nesta foto. Além disso, elas também podem promover outras alterações, como, por exemplo, aí uma mussarela com 5 dias de produção aproximadamente, onde ela tem um pH que é o normal para esse queijo nesse período, né? Um pH em torno de 5,30, 5,40 aproximadamente. Muitas vezes, com essa contagem de NS-Lab mais elevada no leite, esse pH ele pode diminuir em vez de elevar ou estabilizar, como a gente está vendo aí agora, né? Esse pH de 4,87 após 5, 10 dias, ele não é normal. Pelo contrário, ele é prejudicial. Esse queijo ele estava com um pH mais alto, ele foi filado, por exemplo, com pH de 5, 5,10, só que em vez do pH aumentar, ele diminuiu. Por quê? Algumas dessas bactérias, NS-Lab, elas promoveram uma pós-acidificação no produto e o pH diminui. Isso leva a uma série de problemas, que pode ser aquela produção de gás anterior, pode ser uma massa ficando mais quebradiça, ou então a formação de lactato de cálcio na superfície do queijo, que a gente está vendo aí, que às vezes, né, na mussarela embalada, pode lembrar como se fosse uma espuma. Isso foi um caso real que nós acompanhamos, né, em função de uma má qualidade microbiológica do leite. Tá? E havia essa pós-acidificação, levando à formação desse delactato de cálcio, que é extremamente prejudicial, né, para o aspecto do queijo e também leva a esse abaixamento de pH, como a gente mostrou anteriormente. Outro fator são as bactérias psicotróficas, né, que crescem no leite frio e que elas levam uma quebra da proteína do leite, a quebra da gordura, né, e aí faz com que a coalhada fique mais frágil. Então a gente observa aí nessas duas fotos, né, na de cima a gente tem o soro um pouco mais leitoso, né, mostrando aí que então você está perdendo proteína no soro, perdendo rendimento, e abaixo a gente vê uma formação de finos no fundo do tanque. Finos esse que a gente não consegue aproveitar, né,
como massa para a produção do queijo e leva a uma perda de rendimento. E a gente pode mensurar isso, né, numa análise simples também, né, que é uma análise de sedimentos, que é feito através do cone de Inhofe, né, onde a gente tem aí, né, a deposição, né, no fundo do cone, e ali, pela medida da quantidade de finos, você tem uma ideia, né, de como está a sua produção, se você está perdendo muito ou pouco finos, e como você pode controlar isso de uma maneira muito mais ágil e prática, né, com medidas muito mais imediatas, não necessariamente esperar uma pesagem de queijo, daí alguns dias, onde a gente nem tem a noção exata de como que o queijo foi produzido, né? A gente não se lembra mais. Assim não, é uma ação mais imediata. Aqui mostrando, né, a evolução da contagem microbiológica do leite. Normalmente, né, após ordenha, ela é estável até 2 dias, né, 48 horas. Depois, há uma adaptação da microbiota, que seriam essas bactérias psicrotróficas, e a contagem microbiana ela volta a subir, porque os psicrotróficos já estão perfeitamente adaptados. Isso tem um impacto no rendimento e também, no caso da mussarela, na estabilidade de fermentação. Muitas vezes a gente tem tempos de fermentação da massa que não são muito padronizados, que pode ser que hora atrase, hora adiante, né, dependendo do dia ou do lote de leite, por conta dessa contagem de psicrotróficos elevada. E impacta no rendimento, como nós mostramos anteriormente, aí, devido à maior perda, né, de finos no soro. Uma das maneiras que se tem de controlar essa qualidade microbiológica é você fazer uma termização ou usar culturas que diminuem o crescimento dessas bactérias psicrotróficas no leite cru. É o caso, por exemplo, né, a gente tem uma cultura para isso, né, a saco, que é o fermento LRB, que é um Lactobacillus rhamnosus, onde ele colocado no leite cru, ele consegue segurar, ele trava o crescimento dessas bactérias psicrotróficas. Então, a gente observa aí nesse gráfico, né, no leite, no tempo zero, com 24 horas e com 48 horas, em verde, nós temos aí que a contagem de psicrotrófico, ela aumenta muito pouco. E essa mesma amostra mantida, tá, nas mesmas condições, porém sem essa cultura bioprotetora, né, a gente observa, então, um crescimento bem maior desses micro-organismos. Esse foi um teste prático, né, é um resultado de análise feito em uma planta de produção de queijos. Tá? Então, isso daí nos dá, né, uma garantia um pouco maior de um crescimento menor dessas bactérias indesejáveis, né, para a produção de queijos. Com relação à padronização do leite, né, a gente deve estar sempre preocupado com essa padronização de gordura e também proteína. É algo que a gente deve começar a prestar um pouco mais atenção, não simplesmente padronizar a gordura do leite. A gente sabe que a proteína, ela varia no decorrer do ano, então a gordura, ela deve também acompanhar esta variação para que a gente tenha uma padronização da gordura no extrato seco, né, da GES, mais constante. Para isso, para uma mussarela, vai depender um pouco da planta, mas essa relação, por exemplo, caseína-gordura, deve estar na faixa entre 0,87 e 0,96. Óbvio que o laticínio, né, a planta, ela deve padronizar qual a referência dela. Então, vai fixar em 0,87 ou 0,88, enfim. E aí, assim, você vai ter uma GES muito mais constante. Nós vamos mostrar um dado aí para vocês adiante. De modo que uma GES que é interessante para uma mussarela que é usada para fatiamento, né, para uso em pizza, principalmente, que é o grande consumo de mussarela no mundo inteiro, a GES esteja entre 40% e 42%. Né? Mais que isso, nós vamos entender o que pode acontecer, menos também o que pode ocorrer. Isso daí vai dar, então, para que o queijo tenha, né, como gordura absoluta, um teor de gordura de entre 21% e 22% aproximadamente. Isso tudo para quê? Para que a gente tenha propriedades funcionais, né, mais estáveis e mais desejáveis. Então, a gente observa, por exemplo, um trabalho aí que o Luiz Carlos, né, que a Renata expulsou de casa hoje, ele fez no trabalho de mestrado dele com relação ao queijo prato. Isso a gente pode trabalhar a ideia que ele usou no queijo prato, a gente pode trabalhar isso em outros queijos,
Óbvio que os valores não serão os mesmos, mas o conceito é o mesmo. Então, vejam só, na tese de mestrado dele, o que ele trabalhou, ele variou a relação caseína-gordura, que está, né, na linha de baixo aí, né, no eixo X, e qual foi a GES encontrada que está no eixo Y. Então, a gente observa o seguinte, quanto maior a relação caseína-gordura, menor a GES. Então, isso daí, nós podemos usar esse mesmo raciocínio para a produção de mussarela. Se nós fixarmos uma relação caseína-gordura para uma determinada planta de queijo, numa fábrica, a gente vai ter uma GES muito mais constante durante todo o ano. Isso ajuda muito na padronização do produto final. Então, esse trabalho do Luiz, eu acho ele assim, extremamente importante e é fundamental. Eu acho que as empresas elas têm que começar a pensar nisso. Não simplesmente padronizar só a gordura, mas sim a relação caseína-gordura, ou se for muito difícil a caseína-gordura, pelo menos proteína-gordura. A padronização ela é muito mais efetiva. Aí, para nós termos uma ideia de como o teor de gordura do leite, né, e do queijo, óbvio, ele afeta, por exemplo, a proteólise. Então, a gente tem aí dois gráficos, que é o índice de nitrogênio solúvel, né, em pH 460 e TCA 12, que são índices, né, que a gente calcula extensão e profundidade de proteólise. Então, nós observamos que o leite mais gordo, que seria a linha em azul, né, um queijo aí com aproximadamente 25% de gordura, ele tem uma proteólise mais intensa, ao passo que no leite mais magro, né, feito com gordura, né, para ter o queijo final aí de 5, né, a gente vê aí 5, 10, 15, 25%. O que nós observamos? Que o queijo mais gordo, ele proteoliza mais facilmente. Isso daí tem relação com o índice, que é a umidade na massa desengordurada do queijo. Quanto mais gordo o queijo, maior essa umidade na massa desengordurada. Isso favorece a quantidade de água livre, que favorece a ação das enzimas proteolíticas, que proteoliza mais a massa do queijo. Então, não é a gordura que está afetando, ela afeta indiretamente nestes valores, tá? Então, leite, queijo com teor de gordura mais baixo, tende uma proteólise mais lenta. A gente observa isso, por exemplo, em queijos feitos, famoso queijo light, né? Queijo com baixo teor de gordura. A proteólise dele, ela é mais lenta, em função desse princípio. Queijo com teor de gordura mais alto, a proteólise ela é acelerada, porque a UMD ela é mais elevada também. Aqui, quando a gente pega com relação ao derretimento, né, da massa, né, na pizza, por exemplo, também é a mesma coisa. Quanto maior o teor de gordura, né, a gente tem um derretimento mais fácil. Por quê? A gordura vai favorecendo esse derretimento e a proteólise também leva a um derretimento maior, um diâmetro maior da massa na pizza. E o queijo mais magro é o contrário, né? Ele vai derreter menos. Quando a gente tem a separação de óleo, né, sobre a pizza, oriunda da mussarela, né, que é o on-off, né, que é o óleo livre, também a gente observa a mesma coisa, que a gente tem o queijo mais gordo, ele tem uma maior separação de gordura sobre a massa, e quando o queijo é mais magro, essa separação ela é bem menor, sendo praticamente nula num queijo com 5% de gordura. Óbvio que é um queijo, uma mussarela extremamente magra. A gente quase não tem um produto desse no mercado. Mas à medida que o teor de gordura aumenta, essa separação de gordura também se eleva. Alguns fatores práticos que a gente tem aí, né, com relação à produção, eu coloco aí a entrada de leite no tanque de produção. Então vejam aí duas fotos, né, mostrando exatamente como não se deve fazer. Que é o quê? Aquela queda que se tem dentro do tanque, onde você tem um rompimento da gordura, né, dos glóbulos de gordura, havendo uma separação e também formação de espuma no leite, que é extremamente prejudicial na produção de qualquer queijo, que deve ser evitado. Então, a gente leva a essa separação de gordura sobre o leite, e essa gordura ela não é incorporada à massa, ela vai se perder no soro. E aí, o que a gente tem aí? Isso aí é uma massa que ficou fermentando de um dia para o outro. Quando escoou o soro, a gordura ficou sobre a massa. Então, vejam essa camada amarela
sobre essa massa que estava fermentando, que é a gordura que foi separada. Essa gordura vai ser perdida na hora da filagem, tá? Aqui, mostrando, né, a espuma, como que ela é prejudicial, né? A gente observa aí aproximadamente 3 centímetros de espuma no tanque. É muita coisa. Essa gordura, perdão, essa espuma, ela depois, ela ou será coagulada pelo coalho, ou ela não será coagulada, ela volta a leite no soro e vai se perder. Tanto ela coagulada quanto ela não coagulada, mas voltando ao soro, ela se perde na forma de finos. Então, é leite que a gente está deixando de fazer queijo, né, que vai ser perdido no soro. Uma das maneiras que a gente observa que é muito importante e eficiente é quando a entrada do leite ela se dá pelo fundo do tanque. A geração de espuma ela é muito menor. Óbvio que a gente tem que tomar outros cuidados, né? Como, por exemplo, a entrada, a vazão da desnatadeira, ela deve ser a mesma do pasteurizador, para que não tenha entrada de ar no sistema, né? As bombas funcionem de maneira mais harmônica, caso contrário, a gente vai ter essa geração de espuma também, em função, né, desse arraste de ar que pode ter pelas bombas. Então, falando agora, saindo um pouco da padronização da gordura e da entrada do leite no tanque, vamos falar um pouco agora, então, da pasteurização, né? Muito cuidado com a temperatura de pasteurização de leite para a mussarela, né? A temperatura mais elevada para a produção de mussarela na pasteurização, ela é extremamente prejudicial, uma vez que nós temos uma maior desnaturação das proteínas solúveis sobre a caseína e também maior insolubilização de cálcio, que é necessário para uma boa filagem. Então, aqui nós temos, né, um esquema mostrando o que ocorre com essas proteínas solúveis quando nós temos uma pasteurização a temperatura mais elevada. Então, aquelas proteínas solúveis, como o caso aí da beta-lactoglobulina, que é grosseiramente esférica, né? Ela acaba com o aumento da temperatura acima de 72 graus, ela se abre, né? Ela se desnatura e ela se fixa sobre a capa caseína. E isso leva a uma formação de um complexo, né, entre beta-lactoglobulina e capa caseína, que, por um lado, pode ser interessante para determinados queijos, porque você vai ter menor perda de proteína no soro, você tem uma maior retenção de umidade, mas, por outro lado, pode prejudicar a filagem. E nós vamos explicar isso um pouco mais adiante, quando nós tratarmos de filagem, tá? Para alguns queijos é interessante, principalmente para queijos de alta umidade, média umidade, mas queijos de baixa umidade e queijos de massa filada, isso é extremamente prejudicial. Falar um pouco agora, né, dos fermentos. Um bom fermento para mussarela, tá? Ele deve ser uma cultura rápida, porém nós temos que tomar um determinado cuidado, que é o soro, né? Muitas vezes o fermento ele é muito rápido, especialmente os fermentos à base de Streptococcus thermophilus puro, ele tem uma velocidade de fermentação extremamente... Dudu, sim. Desculpa te interromper. Poderia colocar sua apresentação novamente, por favor? Ok. Nesse mesmo slide, Júnior? Isso. Ok. Entrou, Júnior? Ainda não. Só um minuto. Espera aí. Deixa eu ocultar aqui. E deixa eu voltar. Aí, agora vai, Eduardo. Tá, ok. Pronto? Ainda não. Isso, agora foi. Obrigado. Obrigado, Júnior. Qualquer coisa, você avisa aí. Bom, então, com relação ao fermento, ele deve ter, então, né, essa ação rápida, porém, ela tem que ter uma ação controlada, porque hoje, né, o soro, ele é uma matéria-prima extremamente importante dentro da indústria de queijos, né, e ele deve ser bem aproveitado.
Caso você tenha um fermento muito rápido, onde você não tenha um sistema de resfriamento adequado desse soro, ele vai ter uma pós-acidificação e você vai ter um menor valor nele. Então, a cultura lática, né, o fermento trabalhado, ele tem que ter uma boa velocidade, mas ele não pode permitir uma acidificação excessiva, por exemplo, levando a uma perda desse soro ou até alguns problemas relacionados à filagem. Então, isso, né, essa taxa de produção de ácido, né, ela vai afetar o tempo de produção, porque se você não tiver um fermento rápido o suficiente, você tem um tempo de produção na planta prolongado, isso pode gerar algum transtorno. Afeta a cinérese da massa, que é a retenção de água que você vai ter no queijo, né? A gente sabe que quanto mais rápida essa velocidade de fermentação, maior é a retenção de umidade, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode ser que o queijo fique extremamente macio, né, e levar a uma umidade alta indesejável. Por outro lado, se ele for muito lento, o queijo pode ficar mais seco. Aqui a gente tem um comparativo entre dois micro-organismos bastante trabalhados na produção de mussarela. O primeiro deles, que é o Streptococcus thermophilus, que ele é eleito, né, como o fermento, a bactéria mais usada, porque tem uma velocidade de fermentação muito alta. Então, a gente vê aí, né, com 4 cruzes, que significa quanto maior o número de cruzes, mais intensa é a característica. Então, essa velocidade de fermentação do Thermophilus, ela é muito boa, tá? Porém, ele é um micro-organismo galactose negativo. O que significa? Que quando ele fermenta a lactose, ele vai deixar resíduo de galactose na massa. Essa galactose, ou ela será fermentada, por exemplo, por uma NS-Lab, que pode gerar aqueles problemas que eu mostrei lá anteriormente, ou então ela pode fazer com que o queijo escureça durante um forneamento, né? E levando a uma reação de Maillard, que é o queijo fica um pouco mais escuro, tá? Ele é um fermento que não produz grande quantidade de ácido, então ele é bom porque ele não deixa a massa passar tanto do ponto, né? Ele é pouco proteolítico, tem baixa resistência à acidez, então por isso, né, ele não produz tanto ácido, porém ele tem uma baixa resistência a fagos e ele contribui pouco no sabor. Já o Lactobacillus helveticus, né, que é um fermento, um tipo de micro-organismo bastante interessante, ele tem uma velocidade menor de fermentação em relação ao Thermophilus, tá? Ele é galactose positivo, então isso é interessante quando eu quero diminuir um pouco essa questão de resíduo de galactose na massa, seja por meio de uma reação de Maillard, que eu quero evitar, ou seja um crescimento de NS-Lab, então ele garante que você tenha uma menor incidência desses fatores, né? Porém, ele é um forte produtor de ácido, né? Em leite, ele pode chegar aí até 200 graus Dornick de ácido, é uma quantidade extremamente elevada. Ele é mais proteolítico, então isso dá uma proteólise um pouco mais intensa na massa, que pode ser positivo ou negativo, dependendo das condições, né? Positivo porque contribui mais no sabor, como a gente vê aí na última linha, né? Então ele dá ao queijo um sabor melhor. Pode ser negativo quando você precisa estocar o queijo por muito tempo, né? E aí pode levar a um queijo ficar macio mais precocemente, tá? Ele tem outra vantagem, que ele também é mais resistente a fagos, né? E é mais resistente à acidez, até mesmo porque ele produz mais ácido. Então, o que a gente observa? Que o Thermophilus puro, ele é o mais usado, né, para produções em larga escala, em produção contínua. O Helveticus, ele é muito usado junto com o Thermophilus nesses processos contínuos ou quando se produz mussarela para fermentar de um dia para o outro, para a filagem no dia seguinte. Então, depende muito do objetivo, né, das características desejáveis. O que se sabe é que uma relação de 90% de termófilos e 10% de helvéticos dá bons resultados nessa combinação de fermentos para que você tenha boas características, inclusive para filagem rápida, né, de fermentação rápida no mesmo dia. Bom, a adição do fermento, tá? Ela deve ser respeitando um tempo de pré-maturação, que depende muito do tempo de processo que você tem. Quanto maior o tempo de pré-maturação do leite, né, com fermento, menor será o tempo de fermentação dessa massa depois no tanque de fermentação, né? Então você tem o tempo encurtado,
tá? E ela vai influenciar no pH de coagulação, uma vez que, fazendo essa prematuração no leite, o fermento já inicia o processo, né, de abaixamento de pH, de produção de ácido, e o pH fica ligeiramente mais baixo. Isso pode ser positivo, uma vez que você vai ter um tempo de coagulação depois um pouco mais curto. Com relação ao coalho e aos coagulantes, né, a gente tem vários aí no mercado, né, a gente deve estar sempre trabalhando essa atividade proteolítica que você precisa. No caso de mussarela, é interessante não ter uma proteólise tão intensa, então a quimosina pura é sim o melhor coagulante ou coalho para se trabalhar nesses tipos de produto, né? E depois vem por ordem aí, né, de menos proteolíticos para os mais proteolíticos, que seria o coalho de vitelo, as novas gerações de protease, a pepsina bovina e essas proteases ácidas mais antigas, né, que no início elas eram muito proteolíticas, mas as novas gerações, então, permitem que elas tenham uma proteólise menos intensa. Então, aí uma ordem crescente, né, de proteólise, do menos para o mais proteolítico. Dentro do processo, né, a coagulação, então, ela deve ser bem trabalhada. Para isso, a gente tem que saber trabalhar a dose de cloreto de cálcio, que a gente deve ajustar em função do processo, né? Uma dose muito alta de cloreto pode ser prejudicial, uma dose muito baixa também pode ser prejudicial. Então, é saber ajustar em função do processo que a gente está fazendo aí e os objetivos que nós temos na mussarela. A dose de coalho, a gente tem que saber ajustá-la em função da acidez, né, do pH que tem o nosso leite, né, e o tempo desejado de coagulação. Então, às vezes, deve ser trabalhado um pouco esta dose. O tempo de coagulação, ele deve ser também trabalhado em função da consistência que eu quero na coalhada. Lembrando que uma boa mussarela deve ter uma consistência de coalhada um pouco mais firme, então, às vezes, é importante ter um tempo de coagulação um pouco maior, ou então vamos trabalhar a dose de coalho. Então, a gente fazer esses ajustes. Muito cuidado, porque às vezes a gente fixa o tempo de coagulação, e às vezes a coalhada não está bem preparada para o corte, e aí você pode ter problemas de fermentação e de rendimento em função de uma consistência de coalhada que não está adequada, porque a consistência ela vai ter uma influência, né? Ela influencia na regularidade dos grãos e afeta também o rendimento. Uma coalhada mais mole, ela tende, por exemplo, a perder mais finos. No corte da coalhada, a gente tem que observar o tamanho dos grãos que a gente quer. Então, a gente tem aí um exemplo de 2 grãos de coalhada, né, com tamanhos diferentes. No primeiro, um grão maior, o soro tem que percorrer uma distância bem maior do que no grão menor. Então, isso afeta um pouco a nossa cinética de cinérese e de fermentação. Então, vamos lá. Primeiro, a umidade da massa vai ser afetada, né? A gente sabe que grãos maiores deixam o queijo com uma umidade mais elevada e grãos menores deixam a massa mais seca. Afeta a velocidade e o tempo de fermentação. Os grãos maiores retêm mais soro, consequentemente retêm mais lactose, então eu tenho uma velocidade de fermentação e um tempo de fermentação menor. Quando os grãos são muito pequenos, né, eles acabam o quê? Secando mais, tendo menos substrato, sendo mais tamponado, e aí eu acabo tendo uma velocidade de fermentação menor, né? Eu levo mais tempo para fermentar a massa para chegar à quantidade de cálcio necessário ou pH necessário para a filagem. Aí alguns fatores práticos, né, que a gente tem que tomar cuidado com relação às liras para corte. Eu não gosto de lira de fio para produção de mussarela, porque ela acaba diminuindo muito o tamanho do grão, né? Então a gente tem que tomar o devido cuidado. Aí também, além disso, vamos mostrando alguns problemas, né? Uma lira com uma manutenção ruim, né? Tá toda bamba, não tá com o fio bem esticado, tá com o fio arrebentado, são coisas que devem ser evitadas, né, na produção de queijos. Isso daí é uma massa obtida com essa lira. Então, observem que os grãos estão totalmente desuniformes, tendem muito mais a embolar, e aí você não tem um bom cozimento da massa de maneira regular. Isso afeta muito a fermentação e a quantidade de cálcio na massa.
tá? Aí, olha só, é mussarela já fatiada, então observem que ela está cheia de pontos brancos, de massa crua que não foi fermentada adequadamente, que também passou por um processo de filagem que não foi muito bom, ou seja, uma série de defeitos, né? Trincas na massa, porque o pH ficou muito baixo, ela fermentou demais. Então, você tem uma série de problemas em função, às vezes, de um corte de coalhada mal realizado. Aqui é uma lira de faca, né? Esquematicamente, como que ela é, né? A gente tem, então, a faca, as costas dela, que é onde a gente agita a coalhada, e o sentido de corte, que é onde é afiado, a gente tem, então, esse corte muito mais regular. E aí, uma coisa importante, né? Numa lira de faca, é que ela deve estar sempre afiada, sem dentes, para que você tenha um corte bem regular, bem mais uniforme. Você consegue uma regularidade de grãos muito maior. Cozimento da massa. A gente deve, então, após o corte, finalizado ele, né, obteve o tamanho dos grãos necessários, desejados, a gente deve dar um intervalo com uma leve mexedura de 10 a 30 minutos para que haja uma melhor consistência da massa, para que ela suporte o cozimento a seguir. Caso a gente inicie o cozimento logo ao final do corte, muitas vezes a coalhada não está ainda preparada e a gente acaba formando uma película em volta do grão que retém muito soro. Isso às vezes pode prejudicar, por exemplo, a ter um pH muito baixo na massa ou uma massa mais marmorizada. O tipo, né, de cozimento que a gente realiza. Água quente ou vapor na camisa. Depende muito do processo e do modelo de tanque. Eu prefiro vapor na camisa, porque você não tem lavagem da massa, né, retirada do substrato, e quando a gente tira soro e coloca água para fazer o cozimento, você acaba diminuindo a quantidade de substrato necessário. Então, o tempo de fermentação ele prolonga. Quando a gente coloca vapor na camisa, o cozimento pelo vapor ali indireto, né? Você tem um cozimento mais uniforme e você tem uma maior retenção de soro na massa, que vai favorecer a fermentação. A velocidade desse cozimento deve ser sempre lento, né? Famoso aí elevar um grau a cada 2, 3 minutos, justamente para evitar uma formação de película em torno do grão, para que você tenha um cozimento mais homogêneo de toda a massa. E a temperatura final de cozimento, ela varia em função do extrato seco que eu quero na minha massa e do fermento que eu estou trabalhando, né? Não pode ser elevado demais, porque senão eu posso também ter a massa muito seca e prejudicar, né, a fermentação. E o tempo de retenção que fica após atingir a temperatura. Muitas vezes a gente observa em algumas fábricas, chegou lá, por exemplo, a 42 graus, abre a saída do tanque e já joga a massa para os tanques de fermentação ou de pré-prensagem. E não espera um determinado tempo. É importante esperar pelo menos 5 a 10 minutos para que haja uma homogeneização da temperatura em todo o tanque. Caso contrário, você chegou a 42, descarrega, a parede do tanque está muito quente, o início da descarga está a 42, mas no final a parede vai esquentar muito, você vai ter massa aí a 44, 45 graus. Então você tem uma diferença de consistência de grãos no início da descarga e no final da descarga. Isso leva a alterações de fermentação, de consistência de massa. Então é importante respeitar este tempo para que haja uma homogeneização de toda a temperatura em todo o tanque. E o ponto da massa, aí é a mão, não tem jeito, né? O queijeiro tem que saber a consistência da coalhada e é através dessa consistência que a massa deve ser descarregada. O maior inimigo do queijeiro numa fábrica, não tenham dúvidas, chama-se relógio, né? É a pressa em tentar fazer muito e às vezes a gente não consegue manter determinados padrões ou respeitar determinadas etapas de produção que, caso não sejam bem cumpridas, podem levar a problemas posteriores. Aí, um exemplo clássico, quando a gente tem um cozimento muito rápido, né? A massa ela tende a grudar nas liras, né? E aí você não tem um cozimento uniforme, a massa tende a embolar mais, então é algo que a gente tem que evitar. O cozimento ele tem que ser lento. E vamos agora entender a influência, né? Como que a temperatura final ela influencia no tempo de processo e na relação cálcio-proteína. Então, a gente tem aí esse quadro, né, mostrando numa temperatura de cozimento de 38, 41 e 44 graus Celsius, temperatura final de cozimento.
Observem que para chegar no teor de cálcio e proteína necessário para uma boa filagem depois, né, a gente teve que trabalhar 219 minutos a 38 e, no outro extremo, 188 minutos. Ou seja, maior temperatura, menor tempo de processo para que a chegue nos mesmos valores. Mas, mesmo assim, observem que a 38 graus, mesmo trabalhando mais tempo, a umidade é mais alta. Júnior ou Renata? Pode continuar, Eduardo. Alguém abriu o microfone aqui. Tá, obrigado. Então, observem também outra coisa importante nesse quadro, é menor temperatura de cozimento. Mesmo por um tempo de processo mais alto, a umidade do queijo ela é maior. Então, observem ali, 38 graus chega a 45, 44 graus chega a 43% de umidade. Então, nós devemos sempre respeitar os tempos de processo no tanque e levar em consideração o tempo de descarga. Muitas vezes, a gente observa na prática, algumas fábricas, o tempo de descarga extremamente longo, 20, 25, 30 minutos. Isso é mais tempo que a massa vai ficar mexendo no tanque, enquanto a massa que já desceu vai ficar praticamente parada. Então, essa diferença é muito importante a gente tentar encurtar. Eu considero um tempo ideal de descarga que ele seja em torno de 10 minutos. Isso é um tempo bom para a descarga de uma massa de um tanque para um tanque de drenoprensa ou de fermentação. Aí o efeito da temperatura de cozimento na proteólise da mussarela. Então, a gente tem aí, a gente observa, né, que em verde aí, com o decorrer do tempo, uma temperatura de cozimento menor, eu tenho uma proteólise mais alta. Por quê? Eu tenho uma umidade mais alta na massa do queijo, consequentemente a UMD, né, a umidade na massa desengordurada, ela também é mais elevada. Isso favorece a proteólise. Quando o queijo tem um cozimento a uma temperatura mais alta, ele vai ficar mais seco, a massa mais seca, o UMD mais baixa, eu tenho uma proteólise menor, como a gente observa aí na linha em vermelho. O tipo de fermentação da massa, seja ela longa ou seja ela curta, né, vai ter uma influência no rendimento e na qualidade. A curta, quando se trabalha com termófilos puro, ou aquela mistura, como eu disse a vocês, de termófilos com helvéticos, ou a longa, onde eu tenho uma proporção de helvéticos maior, ou até mesmo trabalhando com mesófilos, né? Nada impede de trabalhar com fermento mesofílico na mussarela. Ele é um pouco mais proteolítico. Isso pode afetar rendimento e qualidade. Depende da característica que eu quero e do objetivo que eu tenho no meu queijo. Bom, problemas de fermentação. Isso daí é a grande dor de cabeça que nós temos dentro da indústria. Alguns se desesperam, né? Faz cara feia, não sabe como é que faz. Outros já dão uma relaxada, trocam, né, até o vinho pela água, né, e fica aí relaxado, como está o Joaquim aí nessa foto. Bom, independente da dor de cabeça que nós tenhamos, vamos lá. Os problemas de fermentação, normalmente eles estão relacionados a resíduos de antibiótico. E aí nós temos que tomar cuidado, porque às vezes os testes usados para detecção de antibióticos, eles não contemplam o antibiótico presente. Nesse caso, eu acho muito importante fazer uma análise de antibiótico usando métodos microbiológicos, porque eles são mais sensíveis, né? Levar em consideração o tempo de processo no tanque, que às vezes ele está curto demais, né? É bom que o tempo de processo no tanque seja de aproximadamente 2 horas, eu acho que aí você tem uma boa ação do fermento. Menos que isso, você pode ter prejuízo da ação do fermento, né? Observar a temperatura de fermentação, se está sendo respeitada, né, a temperatura para a fermentação adequada para aquele fermento que está sendo usado, né? Saber o tipo de fermento e a dose que está sendo trabalhada, para que você, então, tenha condições de manter, né, as condições adequadas. E, por fim, né, se não tem algum problema relacionado a bacteriófago, que pode levar, sim, a uma inibição do fermento. Alguns fatores aí que a gente vê na prática que auxiliam. Quando a gente tem a fermentação de um dia para o outro, né, a gente normalmente trabalha em beliches, né, ou prateleiras. Às vezes, para manter a temperatura, é importante cobrir
esses beliches, né, com plástico, por exemplo, que inibe alguma contaminação, mantém a temperatura mais elevada, não é nenhum problema fazer isso. O cuidado que tem que tomar é que, às vezes, a gente quer trabalhar, né, a gente vê algumas fábricas trabalhando com uma fermentação rápida e trabalhando com beliche. Isso daí seca um pouco mais a massa, vai ter um tempo de fermentação mais longo, né? É preferível, nesses casos, trabalhar com esses carrinhos de fermentação, onde você tem uma retenção maior de soro nessa massa e também uma facilidade maior de manutenção da temperatura. Principalmente quando a gente trabalha, como nesse caso aí do carrinho à direita, onde ele tem uma tampa, né, onde você tem menor risco de contaminação e uma manutenção melhor da temperatura de fermentação. Aí, controle de fermentação, isso eu acho algo extremamente importante, né? Ter esses controles, né, de pH, por exemplo, desde a adição do fermento até o final da filagem, passando por cada etapa. E é importante colocar, inclusive, os tempos que você tem de fermentação, como tempo zero, a hora de adição do fermento no leite, né? E corte da coalhada, por exemplo, qual foi a hora, quanto tempo que deu, para que você tenha essa curva. Isso daí ajuda muito a entender, né, qual que está sendo a cinética de fermentação, se está tendo alguma variação nesse tempo, o que pode ser feito para a gente ter uma intervenção positiva para corrigir o problema. Bom, fermentada a massa, vamos à filagem, né? Aí, olha só, eu volto a falar do cloreto de cálcio agora na filagem, porque a gente sabe que o cloreto de cálcio, né, o cálcio presente na massa, a gente tem a reposição do cálcio que transforma-se na pasteurização, né, devido aí à insolubilização ou à solubilização no resfriamento, né, dá uma coalhada um pouco mais firme, isso ajuda bastante na questão rendimento, né, uma coalhada com uma firmeza melhor, com isso a gente tem menores perdas no soro e a coalhada tem uma coesão mais fácil. Então, ajuda sensivelmente nessa questão de fatores de coagulação. Porém, ele afeta na filagem. E aí, o que acontece? Na filagem, a gente tem, por exemplo, a massa recém-obtida e preparada para ser fermentada. Essa massa, ela vai ter muito cálcio ligado à proteína. Aí a proteína, que seriam essas fitas, né? E o cálcio seriam essas bolinhas vermelhas. Então, a massa nova, ela tem muito cálcio ligado à proteína. À medida que a massa fermenta, a produção de ácido lático aumenta e a gente vai, então, retirando parcialmente cálcio da caseína. E aí o que acontece? Nós temos, então, a formação do lactato de cálcio. Então, essa retirada parcial do cálcio da massa. Então, a gente tem que saber equilibrar entre a quantidade de cálcio que vai me dar um bom rendimento e a quantidade de cálcio que eu tenho que deixar suficiente para uma boa filagem. Então, esse equilíbrio ele é muito importante que a gente controle. Não posso colocar cloreto de cálcio demais, porque depois eu vou ter que retirar mais cálcio para filar. Mas não posso deixar cálcio de menos, porque senão eu vou ter prejuízo na consistência da coalhada e no meu rendimento. Bom, essa massa fermentada, a gente vai ter essa estrutura, então, né? Ela já começa a querer filar durante esse processo de fermentação, ela começa a esticar, né? Então, as fibras, elas já estão ali, porém não estão orientadas. O que a gente faz depois, com a ação do calor e a ação mecânica na filadeira, é justamente dar uma orientação nessas fibras. E aí, então, a gente tem, né, a formação delas aí, como a gente observa nessa foto abaixo à esquerda. Então, as fibras, elas estavam ali. O que nós fizemos é, durante a filagem, né, por meio do calor e a ação mecânica, orientar essas fibras e elas, então, esticarem. Bom, a pasteurização, então, a temperatura elevada, prejudica justamente nesse ponto, onde aquelas proteínas, elas não têm mais tanta capacidade de formação de fibra, uma vez que você vai ter as proteínas solúveis obstruindo fisicamente a ligação do cálcio numa caseína na outra. Então, a proteína acaba não formando fibra e ela fica muito, vamos dizer assim, aquela massa arrepiada, mais gomosa, então você não tem uma boa filagem e essa boa formação de fibras em função dessa desnaturação das proteínas solúveis sobre a caseína,
devido à pasteurização a uma temperatura mais elevada. Cuidado, então, que nós devemos tomar. Então, observem aqui esse gráfico, né, de desnaturação das proteínas solúveis em função da temperatura. Então, quanto mais alta a temperatura de pasteurização, maior é o índice de desnaturação das proteínas solúveis. Então, para a gente ter uma ideia, né, a 72 graus aproximadamente, nós temos aí cerca de 5% de desnaturação, que é pequeno, não afeta tanto a filagem, não afeta tanto a aptidão da massa depois para uma boa filagem no processo de produção de mussarela. Se eu aumento essa temperatura para 75 graus, eu já chego próximo de 10%. Então, ou seja, de 72 para 75 foram apenas 3 graus, mas isso tem um impacto muito grande, muito efetivo na filagem da massa. Então, por isso que a gente deve trabalhar com temperaturas mais baixas para uma massa de queijo filado. Se eu aumento a temperatura, se eu tenho problema de retorno no pasteurizador, está tendo muito retorno, isso vai aumentando essa desnaturação, vai prejudicando a característica da massa para a filagem. Aqui, como que o pH afeta, né, a questão do cálcio na massa e a característica da massa para filagem. Então, a gente saiu aí, por exemplo, de um pH de 5,6 e chegamos a um pH de 4,6. O que a gente observa? Que à medida que o pH diminui, eu tenho menos cálcio ligado à massa e mais cálcio no soro. Para a gente ter uma facilidade, vamos analisar simplesmente o pH. Então, observem que quanto menor o pH, então eu saio de uma massa que tem pouca coesão, depois, a 5,40, por exemplo, dependendo da região, né, que a gente está, ela já começa a ficar elástica, a 5,20 ela já tem uma textura um pouco mais plástica, depois fibrosa, então ela está num pH bom de filagem, onde o teor de cálcio que essa massa tem, né, ligado à proteína, é um teor de cálcio que é o suficiente para formar aquelas fibras. A partir do momento que eu perco mais cálcio, que eu solubilizo mais cálcio pela produção de ácido lático, né, formando mais lactato de cálcio, aí eu já vou ter menos cálcio disponível para filagem. Aí a massa vai deixando de ter uma boa propriedade de filagem, ela vai se tornando granulosa, curta, e eu não tenho um bom teor de cálcio ligado à massa para filar. Então, no início, ela não tem coesão, é uma massa crua, ela vai ter uma faixa de pH que ela tem boa coesão para filagem, e depois ela está passada, né? Ela perde coesão e ela já está, às vezes, no final da filagem. Bom, então, uma massa que tem um pH um pouco mais alto, mas que ela consegue filar, ela tem uma umidade, ela vai dar um produto final com uma umidade um pouco mais elevada, a massa vai ficar um pouco mais rígida, porque tem mais cálcio ligado à proteína, e ela precisa de mais tempo de estabilização pós-produção para atingir as propriedades funcionais ideais. Então, vamos supor, se eu tenho uma faixa de pH entre 4,90 e 5,15, ela mais perto de 5,15, ela tem essas propriedades. Mais próximo de 4,90, ela já está com um pH mais baixo. Então, essa massa ela é menos fibrosa, porque ela tem menos cálcio ligado à proteína, ela é um pouco mais gomosa, porém, ela precisa de menos tempo para atingir as propriedades funcionais, ou seja, ela precisa de menos tempo de estabilização. Então, observem que numa faixa de pH, né, num delta de pH para filagem, a gente tem uma variação bem grande de características de produto final. Então, a gente tem que saber usar esses parâmetros em função da rotatividade do produto no mercado. Exemplo, se eu preciso fazer uma mussarela que ela tem que ficar estocada, eu devo tentar trabalhar com um pH mais alto de filagem. Por outro lado, se eu preciso fazer uma mussarela onde eu vou ter um giro mais rápido, o mercado está precisando de mussarela, eu não tenho tanto tempo para estabilizar, eu devo trabalhar ela então com um pH mais baixo de filagem. Então, saber trabalhar isso dentro das características que eu preciso. Mas eu tenho que tomar um cuidado, porque se eu tiver essa diferença dentro do meu lote de produção, né, entre início e final de filagem, eu vou ter diferentes mussarelas, diferentes produtos dentro do mesmo lote. Então, às vezes, o meu gargalo, ele está, por exemplo, na minha filadeira, que é muito lenta.
ela demora 1h30, 2 horas para filar um lote. Então, no início, eu estou com um pH de 5,15, no final, estou com 4,90. Isso daí vai me dar uma variação de pH muito grande dentro da minha produção. Eu vou ter diferentes mussarelas com diferentes propriedades no mesmo lote de produção. Então, tem que saber observar isso. Às vezes, eu tenho que trabalhar uma filadeira um pouco mais rápida ou não trabalhar tanta massa. Então, é trabalhar a logística dentro da fábrica. Com relação à filagem, né, tempo e temperatura, normalmente a massa ela fica aí, né, a água entre 75 e 80 graus Celsius. Ela deve ter aí um tempo de retenção na filadeira em torno de 5 minutos para conseguir trabalhar e formar bem as fibras. E a temperatura de saída da massa na filadeira, entrando nas formas, deve estar na faixa de 58 a 62 graus. Sendo que uma massa filada com pH mais baixo, ela deve sair também com uma temperatura um pouco mais baixa. E uma massa filada a um pH mais alto, ela também deve ter uma temperatura também mais alta de saída. E saber controlar a velocidade das roscas. Para isso, normalmente as filadeiras, elas têm esse painel, né, onde você controla a temperatura de água, velocidade de rosca, né, às vezes até inclinação do equipamento. Então, a gente deve dar uma trabalhada nisso, saber consertar, às vezes, né, ou ajustar em função da necessidade da massa. O filador, né, a pessoa que fila a massa, ele tem uma importância tão grande quanto o queijeiro que produz essa massa. Tá? Ele consegue trabalhar bastante isso. Bom, com relação à temperatura de saída da massa da filadeira, se ela é menor que 55 graus, eu tenho maior atividade do fermento e do coalho, então eu tenho um queijo com uma proteólise mais intensa. Por outro lado, se eu trabalho uma temperatura de saída mais elevada, de 60 graus, eu desnaturo mais as enzimas, né, as proteases, tanto do fermento quanto do coalho, então eu tenho menor proteólise. Então, isso também são fatores que levam a um queijo com pH mais alto ou mais baixo, ter uma maior ou menor proteólise. Bom, aqui mostrando, né, o tempo de retenção, às vezes ele é pequeno demais, como esse caso aí à esquerda, ou ele é suficiente para um bom tratamento da massa, como nessa foto à direita. É muito melhor essa da direita, onde você tem um tempo de trabalho maior, uma inclinação onde você consegue retirar bem a umidade da massa, trabalhar melhor, ter uma melhor formação de fibras. Às vezes, as filadeiras ela tem essa segunda rosca, né, que ajuda bastante a ter uma melhor característica na massa, fica uma massa mais fibrosa, mais homogênea. Tá? Depois tem a entrada no molde, aí no caso é o tipo carrossel, que é bastante trabalhado em algumas indústrias, onde você tem um acabamento muito melhor do produto. Bom, volume de água que a gente deve trabalhar na filagem, normalmente a gente deve trabalhar uma proporção de 2 a 3 litros de água por quilo de massa, que pode variar um pouco. Se a massa está mais ácida, né, então significa que ela está com um pH menor, então ela precisa de uma temperatura final mais baixa. Então eu posso trabalhar com menos água e deixar a massa sair mais fria. Se eu tenho uma massa mais dura ou com um pH mais alto, eu devo trabalhar com mais água ou uma temperatura um pouco mais alta para a massa sair um pouco mais quente. Então, a gente às vezes tem que fazer esses ajustes na filadeira. E o volume de água, a gente pode trabalhar ele de diversas maneiras. Esse modelo de filadeira, ele tem, né, esse pescoço de cisne, que é justamente onde eu regulo a altura da água que eu quero na filadeira, onde eu coloco mais água ou menos água para ser filado. Então, isso é algo também que deve ser monitorado no decorrer da filagem de um lote de produção. Com relação ainda à água, né? A gente deve renovar essa água periodicamente. Então, às vezes, as filadeiras elas têm um tanque, né, onde a água é aquecida e a gente também tem o processo de renovação. Então, a gente tem como parâmetro, né, deve-se renovar de 10 a 15 litros de água a cada 100 quilos de massa que se passa, aproximadamente, né, 10 a 15%.
Outro parâmetro que nós devemos trabalhar é que a acidez da água não deve passar de 30 graus Dornick. Por quê? Significa que vai ficar muito resíduo de ácido lático nessa massa, e esse ácido lático pode prejudicar depois, né, as características necessárias para a mussarela. Então, procurar trabalhar com uma acidez de água menor que 30 graus Dornick. Bom, ajustes na máquina que devem ser feitos. A alimentação deve ser sempre contínua, né, porque senão você vai ter vácuos na máquina, no equipamento, e isso é ruim, né? Fica muita massa de um lado, pouca massa do outro, então a alimentação tem que ser contínua. Então a pessoa que coloca a massa ali tem que ter, né, essa regularidade. A velocidade e a temperatura do equipamento monitorado, então alguém ali o tempo todo fazendo esse monitoramento, né, fazendo os ajustes necessários, de acordo com o que nós dissemos. E a velocidade da rosca e do carrossel também monitorados. Então, fazer sempre esses ajustes. Como eu disse, o filador ele tem a importância tão grande quanto um queijeiro nesses aspectos. E também a gente tem que ter os ajustes da mão, né? E aí entra a figura do filador, que aí é uma homenagem que eu faço ao meu amigo Francisco Fávero, né, na Candinha, que aposentou-se aí há pouco tempo, grande Chico, com a nossa maquininha de filar aí, e os nossos alunos aí numa aula prática, Júnior, filando, queimando um pouquinho a mão aí, fazendo uma filagem manual, tá? Então, legal, Eduardo. Esses ajustes da mão aí, eles são necessários, né? Eles são importantes. Como controle, gente, é extremamente importante você ter uma ficha de produção, né? Essa semana mesmo uma colega me pediu uma ficha de produção de mussarela, né, Maria Tereza? Justamente o quê? Para controle da produção. Isso é muito importante, né? Você ter todo o controle, desde o leite que chega, passando por os ingredientes adicionados, né? Cada etapa do processo, fermentação, até o final da filagem. E você ter isso como parâmetro e colocar esses dados para serem analisados depois e interpretar esses valores, né? Isso é extremamente importante. Uma boa ficha de produção, ela ajuda muito mais do que atrapalha, não tenha dúvidas. E uma coisa que eu sempre digo, ficha de produção é para anotar o que aconteceu e não o que você quer que aconteça. Porque às vezes a gente chega em fábrica, né, a ficha já está preenchida, não vale, né? A gente precisa dos dados que foram obtidos e não aquilo que seria necessário. Bom, feita a filagem, feita a moldagem, né? Então vem agora o resfriamento da massa, né? E aí alguns modelos que nós temos. Esse acima à esquerda é um modelo que eu acho péssimo, porque ele não resfria direito. Há uma grande perda de água, né? Que essa água não consegue ser aproveitada, gera muito efluente, né? Demora para resfriar a massa, não é eficiente. Esse acima à direita já é mais eficiente, é um tanque com água gelada, onde nós colocamos aí as peças na forma, né? E esses dois abaixo aí, que é o quê? Um sistema em esteira, onde coloca a água gelada e o queijo percorre pelo fundo, né, que é só em água, ele resfria o suficiente, né, para, como a gente vê abaixo à direita, a massa bem firme, né, que ela não se dobra, ela está bem firme e com a temperatura suficiente. Esse resfriamento ele tem que ser rápido, para que a gente freie a ação das enzimas residuais do coalho e do fermento, né? Então, para evitar uma proteólise indesejável na massa depois. E ele deve, então, chegar a uma temperatura em torno de 25, 30 graus após 1h30, 2 horas aproximadamente. Isso significa que o resfriamento está bem eficiente. Com relação à salga, após o resfriamento, então nós temos aí alguns modelos, né? Nós vamos falar um pouquinho. A salmoura, ela deve ter de 20% a 26% de sal. O ideal é uma salga em salmoura dinâmica, né, como a gente tem aí abaixo. Essa acima é uma salmoura estática, né, onde até para não queimar a gente coloca um pouco de sal na superfície do queijo, porque senão ele resseca. O pH da salmoura deve ter ajustado aí para mais ou menos o pH de filagem, que é em torno de 5 a 5,15 aproximadamente. Né? E a salmoura ela tem que ter um pouco de cálcio. Nós vamos detalhar isso adiante para vocês. Então, continuando aí, né, a gente observa essa questão, né, da quantidade de queijos na salmoura e a salmoura dinâmica e a salmoura estática. Observem o seguinte, na salmoura estática, os queijos
eles ficam muito próximos uns dos outros. E à medida que o queijo absorve sal, ele libera soro, ele libera água, umidade, que se dilui em volta dele. Então, acaba tendo uma salmoura mais fraca, entre aspas, entre um queijo e outro. Isso acaba elevando o tempo de sal. Além disso, você tem mais tempo de sal e você tem uma temperatura mais elevada, que o queijo ele não está completamente gelado. Então, acaba elevando a temperatura da salmoura. Então, isso é um fator que, às vezes, prejudica um pouco o processo de salga, além de poder gerar alguns defeitos. Saída em excesso de água de filagem residual do interior da massa, que vai dar uma turbidez maior na salmoura. Então, quando a gente tem a salmoura dinâmica, né, que é com agitação contínua, o caso da hidrovia, como a gente está vendo aí na foto, a gente tem um processo de salga mais rápido, mais eficiente, um tempo de salga menor. Ontem eu estava conversando com a Renata, na prática a gente observa aí aproximadamente metade do tempo da salmoura estática, tá? Então isso ganha-se muito em agilidade do processo, né? O queijo resfria melhor. Além disso, esses processos você pode ter sistemas, né, de filtração e resfriamento contínuo, então você tem uma melhor garantia da qualidade da sua salmoura. Aí um outro modelo, né, que não é uma hidrovia, é uma salmoura em gaiola, mas também dinâmica, com agitação, como a gente está vendo o agitador na foto à direita. E aí, à esquerda, as gaiolas por onde entram e saem os queijos aí, né, por um sistema de portinhola. Aqui, gente, mostrando o efeito da temperatura da salmoura na perda de umidade do queijo. O que nós observamos? Que numa mussarela, por exemplo, aí, no trabalho que foi feito, é uma mussarela de 1,1 kg mais ou menos, quando a gente tem a salmoura a menos 3 graus, né, a gente tem uma perda de umidade de aproximadamente 1% ao final de 20 horas. Essa é a mesma peça, se a gente deixar ela uma salmoura a 21 graus, que seria a linha laranja, a gente perde até 5% na umidade. Então, o que a gente mostra com isso? Que quanto mais alta a temperatura da salmoura, maior a perda de umidade do queijo. Ou seja, eu vou perder rendimento ou eu vou perder umidade no meu queijo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Saber controlar essa temperatura da salmoura, buscando trabalhar com temperaturas mais baixas, mais controladas. Aí alguns fatores práticos que a gente tem que observar, né? Aí uma salmoura é uma hidrovia, mas vejam que a manutenção não está boa, né? Está ali com sujeira aderida, isso aí é contaminação que pode ser levada para o queijo. Aqui um sistema de tratamento, né? A salmoura antes e depois do tratamento, né? O sistema de filtração, que pode ser uma membrana, né, de microfiltração, ou um sistema de terra, né, ou de celulose, onde você tem uma boa filtração, onde você garante uma qualidade melhor e até a salga um pouco mais rápida, quando você tem, por exemplo, uma salmoura como essa à direita, né, que foi recém-tratada, tá? A eficiência é bem melhor e a qualidade também. Falar um pouco agora do teor de cálcio na salmoura, o que isso vai afetar na mussarela. É algo que às vezes a gente não presta atenção. Mas vamos supor, quando eu não tenho nada de cálcio na salmoura, tá? A casca do queijo, ela acaba ficando amolecida. Por quê? Eu perco cálcio na superfície do queijo e ela amolece. Quando eu tenho um excesso de cálcio, por exemplo, 0,6% de cálcio na salmoura, eu tenho muito cálcio, e aí vai cálcio, e migra cálcio da salmoura para a superfície, e a superfície do queijo, então, vai ficar cascuda. Então, quando eu tenho esse índice aí de 0,06, é indiferente. Ou seja, eu devo preparar uma salmoura nova para que tenha 0,06% de cálcio, onde eu tenho esse teor de cálcio indiferente, onde eu não tenho tantas mudanças, né, tantas alterações antes e após a salga, como a gente tem nesse quadro. Para atingir esse índice, tá, seria mais ou menos necessário, para cada 100 litros de salmoura, 33 mililitros da solução de cloreto de cálcio, 40% massa-massa, que a gente tem aí no mercado, né? Então, ou seja, uma salmoura nova, nós temos que colocar, sim, um pouco de cloreto de cálcio nela, para que ela tenha cálcio suficiente para não causar essas alterações, né? Para que haja um equilíbrio entre o cálcio inicial e final do produto, para que não haja nem sequestro, nem ganho de cálcio na massa. Bom,
Após a salga, então, vem a secagem, né? Que aí a gente tem que controlar a temperatura e umidade relativa do ar para que o queijo seque e não transformar, muitas vezes, a câmara de secagem simplesmente numa escorredeira, né? Onde o queijo só escorre e fica com muita umidade retida. O ideal é que ele realmente perca um pouco da umidade na superfície para que não tenha problemas posteriores, principalmente com contaminação por leveduras quando o queijo é embalado. Então, para isso, tem outras opções, como os túneis de secagem, hoje bastante usado nas plantas aí mais automatizadas ou mecanizadas, tá? Onde o queijo sai da salmoura, passa pelo túnel, seca e já entra na embalagem, né? É um sistema bem eficiente, desde que devidamente controlado. Falar um pouquinho da estabilização, tá? Da mussarela. Após, então, a produção, após a salga, né? A mussarela ainda não está pronta, ela ainda tem muita água retida nela, né? Água livre que está ali retida, então ela precisa de um tempo de estabilização para incorporar essa água em excesso. Isso acontece devido principalmente ao efeito do sal, tá? O que acontece? À medida que a mussarela ela vai estabilizando, as fibras elas incham pelo efeito do sal, absorvem aquela água em excesso, então essa água deixa de estar livre e passa a estar mais ligada na forma de gel. Isso, então, ajuda sensivelmente a melhorar as características do produto, né, para as propriedades funcionais. Então, há a necessidade desse tempo para que a massa, então, para que o queijo atinja as propriedades funcionais ideais aí durante a estabilização. Bom, finalizando a estabilização, né? Aí para matar um pouquinho da saudade, essa é uma foto quando a fábrica da escola ainda não havia sido reformada, né? Aí uma mussarela da Candinha, né? Esperando para sair para nossa expedição. Então lá na câmara de estocagem. Então o ideal é que essa estabilização ela ocorra de 8 a 15 dias numa temperatura entre 8 e 10 graus, né? Onde atinge então as propriedades funcionais ideais. O objetivo, então, é ter essa distribuição do sal e atingir as propriedades funcionais, como fatiabilidade, derretimento, né, menor separação de gordura, uma boa elasticidade, né, para que você tenha, então, uma boa propriedade para o grande mercado que é a pizza no Brasil e no mundo, que é o quê? Para fast food, para pizzarias, enfim, para usos em produtos, pratos prontos. Tá? Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para dizer a vocês. Agora me permitam falar um pouquinho da Saco Brasil, tá? Falar um pouquinho aí dela. A Saco é uma empresa italiana, tá? A nossa sede está em Cadorago, na Itália, está ao norte da Itália, ali perto de Milão. Então aí a gente tem a nossa planta, as duas plantas abaixo aqui são as plantas de fermento. Acima, naquele prédio ali que lembra até um pouquinho o dormitório da Cândido Tostes, né? É a nossa fábrica de coalho. E abaixo aí nós temos os escritórios, né? Os laboratórios de pesquisa e mais. Bom, aqui no Brasil, nós estamos em Campinas, São Paulo, lá no distrito de Sousas, né? Então aí funciona nosso escritório, nosso depósito, as nossas câmaras de estocagem de produto. A gente tem aí, né, as nossas linhas de fermentos, né? Fermentos liofilizados, congelados, para produção de queijos, bebidas fermentadas, fermentos bioprotetores, que hoje têm crescido bastante, né? Em função das diversas aplicações que eles têm. Uma vasta linha de coalho e coagulante, né? A nossa linha de coagulante é o Albamax, que é a quimosina pura, mas temos aí os coalhos bovinos, né? E também de búfalo, com diferentes teores aí de quimosina e pepsina. Lipase e lisozima, né? A lipase aí usada para intensificação de sabor, né? De lipólise em queijos, lisozima aí, né? Como bioconservante, né? Extraído da clara do ovo, usando aí para inibir clostrídios. A nisina e a natamicina, né? Também aí a nisina usada em produtos fundidos, a natamicina antifúngica. A gente tem agora também a celulose microcristalina, usada como antiaglutinante, principalmente aí para produtos ralados, como queijo ralado.
Temos agora também essa linha de placas de contagem microbiana, né, para contagem de aeróbios totais, coliformes, Escherichia coli, enterobactérias, mofos e leveduras, estáfilo, enfim, né, essa linha grande aí da linha Pill Plate, da Charme. As formas microperfuradas, né, que aí dispensam o uso de soradores, podem ser colocadas em relevo, né, e que tem uma facilidade bem grande de aplicação e durabilidade. Os multimoldes, usados aí principalmente para a linha de queijos moles, né, tanto os mofados como, por exemplo, Minas Frescal. Agora também temos as clés, né, que são essas telas de maturação, né, usadas aí para queijos mofados, e também as de polipropileno, perdão, que estão usadas também para ir para parmesão, para os queijos de média e alta umidade, tá? Baixa umidade, e também para queijos de alta umidade, que seriam aí para maturação dos queijos mofados, como seriam essas telas aí de aço inox. Tem facilidade de locomoção, enfim. A linha de tratamento de ar para câmaras frias e ambientes de embalagem, né, que é a linha Ergenic, que tem uma produção baixa de ozônio, né, e tem uma eficiência muito grande, conforto para os colaboradores. Também aí, né, a gente trabalha, né, com os nossos serviços, como bate-papo, cursos, seminários, palestras, enfim, né, isso também é algo que a SACO disponibiliza aí para os nossos clientes. Finalizando, queria mais uma vez agradecer a essa casa, né, a essa senhora de 85 anos, né, onde eu me formei, que faz parte da minha vida. Eu acho que talvez aí da maioria de vocês, sejam alunos, ex-alunos, professores, colegas, enfim. É uma gratidão muito grande. Eu fico muito feliz por essa iniciativa que se teve de manter esse bate-papo. Eu acho que isso tem muito a cara da Cândido Tostes, da Candinha, né? Essa coisa muito informal, é muito gostoso, né? Eu estou realmente honrado, emocionado de estar aqui e fazer parte, e continuar fazendo parte dessa história. Obrigado aí ao professor Sebastião, ao Júnior, a Denise, pelo convite, por estar aqui com vocês. Agradeço a vocês aí por estarem aí até o momento, e deixo o meu contato para quem precisar. Está aí meu e-mail, meu telefone, que também é o WhatsApp, caso queiram fazer algum contato. E agora, então, eu deixo a palavra com a Denise e o Júnior. Obrigado, Eduardo. Excelente apresentação, vários elogios aqui no chat. Então, a Renata agora vai direcionar as perguntas, né? Fica com a palavra aí, Renata. Então, Eduardo, obrigado pela apresentação, excelente apresentação. Eu só queria comunicar que quando eu convidei o Eduardo para esse bate-papo, ele ficou muito surpreso e muito honrado com o convite, e eu também, por ter convidado ele, eu sabia que você não ia decepcionar. Obrigado, Renata. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Marcos Salles. Ele gostaria de ter uma mussarela que desfie como as trancinhas que compramos no Mercado Central em Belo Horizonte. Qual o pulo do gato? Desde já agradeço. É que é a mussarela que desfia. Uma mussarela, para desfiar bem, ela tem que ter uma boa formação de fibras, como a gente comentou. A primeira coisa que tem que observar é o tratamento de pasteurização, se não está sendo um tratamento muito agressivo. Eu não sei qual o tamanho, né, se é uma pasteurização rápida ou lenta, mas assim, buscar trabalhar com uma temperatura de pasteurização o mais baixa possível e permitida, tá? E, além disso, evitar, no caso de for um leite estocado, que não tenha grande agressão nesse leite, principalmente por micro-organismos psicotróficos, que eles agridem a caseína e aí dificulta a formação de fibra, né? E prestar bastante atenção com relação à filagem, né? Trabalhando aí essa dose do cloreto de cálcio no leite,
às vezes é necessário aumentar um pouquinho. E um pH de filagem, buscar uma filagem a um pH o mais alto que ele conseguir para ter a fibra mais longa na filagem. Se você tem essa fibra longa na filagem, se você fila ela rapidamente e depois resfria essa massa rápido, consegue sim ter essas fibras como do mercado central de BH. Então, vamos para a próxima. A Gabriele Cardoso. A cultura protetora é inativada no tratamento térmico? E tem uma segunda aqui. Ela pode atrapalhar o processo de fermentação da mussarela se estiver presente? Bom, a cultura bioprotetora depende de como você vai trabalhar. Se você for trabalhar ela, por exemplo, no leite cru, para evitar o crescimento de bactérias psicotróficas, a bactéria ela vai morrer durante o processo de pasteurização. Porém, enquanto o leite estava refrigerado, ela está agindo, fazendo uma inibição dessas bactérias que você não quer, seja psicotrófico ou até mesmo alguns micro-organismos láticos, uma N-Acilab indesejável, por exemplo. Então, você consegue segurar. Ela vai morrer na pasteurização. Com relação a adicionar uma cultura bioprotetora para a produção do queijo, depende muito do tipo de micro-organismo usado. Alguns vão resistir ao processo de filagem, outros podem morrer. Vai depender muito da cultura, da cepa que está sendo trabalhada e do objetivo que se quer alcançar com o uso dessa cultura bioprotetora. E ela não interfere na ação do fermento lático. Tá? Normalmente, essas culturas, pelo contrário, elas podem, inclusive, auxiliar. A gente faz muito trabalho usando essas culturas como coadjuvantes no preparo de leite, ou seja, coloca-se uma cultura bioprotetora no dia anterior à produção, justamente para que ela crie substâncias, né, que auxiliem depois a fermentação durante o processo de produção do queijo. Tá? E se ela for colocada junto com o fermento na produção, vamos supor ali, antes da coagulação, né, ela não afeta a ação das bactérias do fermento. Termófilos, helvéticos, lácteos, crêmores ali, eles não serão afetados. Obrigada. Gabriele Cardoso está perguntando: o que significa esta estabilização quimicamente? Qual estabilização? A desestabilização da mussarela, que a gente não fala o termo maturação, né? Na verdade, é uma maturação, se é isso. Qual o nome da pessoa? Eu não peguei. Gabriele. Gabriele, olha só, o que acontece? A gente chama de estabilização na mussarela e não maturação, que, na verdade, é uma maturação controlada que nós promovemos, de modo que você tem uma pequena proteólise da massa para que ela consiga derreter bem, incorporar a água, né, que a gente viu ali de um dia para o outro, né, com a quantidade que tem, então aquela água ela ser incorporada, para que você tenha uma boa elasticidade da massa quando você coloca ela no forno para fazer uma pizza, ou seja, para atingir essas propriedades funcionais ideais. Quando a gente faz isso, há necessidade dessa pequena maturação. Então, são as reações típicas de uma maturação de queijo. Uma pequena proteólise, uma pequena lipólise, a incorporação da água, né? Então, quimicamente, é isso que acontece. Então, tem algumas pessoas parabenizando: Antônio Salles, Maria Clara Lemos, Obrigado, Tutu, pessoal. Caca, excelente apresentação, Eduardo. Rogério, querendo conhecer melhor a linha de produtos da Saco e agradecendo pelas ótimas informações sobre a respeito da produção da mussarela. Obrigado. Fique à vontade para entrar em contato aí pelo telefone e o e-mail, tá? Ou então no nosso site, né, que é sacobrasil.com.br, saco com 2 Cs. Obrigado, Rogério. E recomendo a leitura dos informativos. O Via Láctea é muito bom. É verdade. Tá? A gente faz o cadastro, né, Eduardo? Sim, a gente pode mandar eles fisicamente, né, no endereço da pessoa, ela cadastra, né? E a gente está começando a disponibilizar também no nosso site, tá? Não estão todos ainda lá, não. Alguns já estão lá, né?
Sim, mas se quiser, entre em contato conosco e a gente cadastra o endereço e coloca na nossa mala direta para enviar via Correios. Então, Marcos, agradecendo, totalmente excelente. Axa Batista, parabéns, Eduardo, organização. Maria Tereza também, excelente apresentação. Anderson Knop, parabéns. LCT pelo evento, parabéns, Eduardo. Wellington, parabéns. Muitos parabéns. Elson Marques, Maria Luísa Rodrigues, também parabenizando a apresentação. Maria Clara Lemos, será liberada a lista de presença? Não, Maria Clara, nós não temos lista de presença, nem certificado de participação. Tá? Emanice, excelente palestra, obrigado, professor Eduardo. Fábio, Patrick, muito bom, obrigada a todos. Tutu, Carlos Vedovato, excelente profissional. Trabalhamos juntos na Cristian Hansen. Eu, Tutu, Cacá, não sei o que é. Agora se identificou aqui. É o Vedovato, grande Vedovato. Isso. Obrigado. João Rodrigues, Bento Júnior, agradeço pela participação, excelente apresentação. Jéssica Arantes, parabéns, tio Dudu, como sempre, uma excelente aula. João Belo também fazendo excelente. Luiz Carlos, parabéns, Eduardo, equipe da organização, excelente palestra, abraços. Aí o Marcos agradecendo pela resposta, muito obrigado, muito satisfeito. Deus abençoe a todos. O Jaime, muito boa, excelente apresentação. Parabéns, Eduardo, forte abraço. Graças, Jaime. Mário Vitor Pereira, parabéns, tio Dudu, Renato e Júnior, meus ex-professores. Excelente aula. Eu tenho uma pergunta, Renato, se você... Deixa eu ver se tem algumas perguntas, que tem muita gente aqui. Pode perguntar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui embaixo, que eu estou lendo só os agradecimentos, gente. Obrigado pela todo mundo agradecendo. Maria Clara Lemos tem uma pergunta aqui. Como funciona a questão do estágio na SACO? A SACO, a gente, por enquanto, não está com estágios, mas se quiser, depois entra em contato conosco. Tá. Pode fazer, Júnior. Depois tem uma pergunta da Raquel, do PJ. Isso, eu já peguei aqui. Tá. Diga, Júnior. Vou pegar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho. A gente sabe que no Brasil, né, é uma característica muito valorizada da mussarela é o fatiamento. Uhum. E assim, e a gente sabe também que para fatiar bem a gente tem que perder um pouco de rendimento, né? Deixar o queijo ficar mais firme, né? Secar mais a massa. Por outro lado, está crescendo muito o mercado aí de mussarela tradicional italiana, né? Aquela bolinha de mussarela com muito alta umidade, né? E muitas delas na salmorinha. Queria que você falasse desse tipo de produto. Também tem a burrata, né? Esse produto está sendo muito usado na culinária e a gente vê hoje, antigamente a gente via 1, 2 fábricas fazendo, hoje tem muita gente que faz. Queria que você falasse qual que é o segredo aí desses produtos, dessa salmorinha, se você tiver alguma informação. Ô, Júnior, boa pergunta aí. Olha só, isso iniciou, né, com a mussarela de búfala, né, que é muito usado esse tipo de produto, né, que é comercializado no líquido de governo, que é aquela salmoura. Para ter essa mussarela com alta umidade, então, assim, todos os fatores que nós comentamos aí, que aumentam a umidade, você deve trabalhar. Leite com teor de gordura um pouco mais alto, o grão da coalhada, né, ao corte um pouco maior. É importante que seja feita uma fermentação rápida, ajuda bastante a reter mais umidade. E manter as características de filagem, o resto não muda muita coisa. E depois, no líquido de governo, aí você trabalhar esse líquido de governo colocando o sal, normalmente fica aí na faixa de 1,5%, 2% de sal, tá? Você ajusta o pH desse líquido de governo com ácido cítrico,
tá? Normalmente é o ácido lático, mais comum é o ácido cítrico. Você chega ali a um pH de em torno aí de 5,20 aproximadamente, tá? E às vezes o pessoal reclama muito que ela sai um pouco de soro, né? Ela fica com o líquido de governo muito leitoso. Então algumas pessoas colocam também um pouco, como a gente colocou ali naquela proporção, do cloreto de cálcio, tá? Coloca um pouco de cloreto de cálcio justamente para não perder tanto líquido de governo. Algumas fábricas colocam um pouco do soro da produção também ali, ajusta o pH com soro fermentado, outras não, preferem trabalhar só com a salmoura nova, né? Então tem algumas variações aí. E outra coisa que é interessante, a gente já tem inclusive alguns clientes que faz isso, colocam fermento bioprotetor no líquido de governo, tá? E ajuda bastante a inibir, principalmente contra bolores e leveduras. Aquela Obrigado. cultura LRB, ela ajuda bastante nisso. Obrigado, Eduardo. Parabéns. Obrigado, Júnior. A gente tem mais duas perguntas aqui, uma do Fábio e a da Raquel. Como está em ordem aqui, vamos para o do Fábio primeiro, que está na frente aqui no chat. O Fábio Patrick pergunta: tenho visto no mercado mussarelas acrescidas de amido modificado. O que poderia dizer a respeito? Quanto à existência de produto equivalente em outros lugares do mundo? Isso daí são os queijos de imitação, né? É um queijo processado, na verdade, é um produto processado, e aí a culpa é do Jaime de México. Já saiu. Já saiu. Isso é muito comum no México. Por quê? Lá, devido à falta de leite, né? Então eles fazem muito produto processado, né? Para dar volume, né? Na verdade, a necessidade disso, para aumentar volume, dar volume, então ter mais produto, usa-se muito esses produtos processados, tá? O objetivo é rendimento, né? Não é queijo tradicional, é um queijo processado, que busca-se manter um pouco dessas características de propriedade funcional. Mas eu, como queijeiro tradicional, não sou fã, né? Mas tem aí, é um produto que ele é praticamente fundido, né? Ele é um produto processado onde você coloca amido, coloca água, gordura, às vezes, massa, né? E mistura. Eu não tenho conhecimento na produção, não faço esse tipo de produto, então não tenho conhecimento para detalhar um pouco mais a respeito, tá? No mundo, então, assim, tem mercado, né? Tem mercado. Como eu disse, onde há carência de leite, trabalha-se mais com essa linha de produto, né? Mas se você chegar na Itália com um produto desse, vai ter briga. Vai apanhar. Vai apanhar. É muito utilizado esses produtos como ingrediente, né? Porque aí você não nota muita diferença. Agora, quando você come os assim, pratos prontos, in natura, exatamente. aí você sente uma diferença muito grande. Nos pratos prontos, né? Uma pizza pronta, ou até às vezes em pizzaria, eu já vi, outro dia mesmo eu estava consumindo uma pizza, pedi uma pizza na minha casa e era uma pizzaria que, assim, eu sempre peço pizza lá. Eu liguei e falei, olha, vocês estão usando mussarela de imitação, isso não é mussarela tradicional, não. Vocês vão perder um cliente. Entendeu? Porque, assim, a gente reconhece na hora, né? Uhum. Júnior, você está com sua tela aberta de apresentação aí. Estou tentando colocar da próxima semana? Da próxima semana. Vamos lá, então. A Raquel agora. Uhum. Então, tem várias pessoas dando aqui parabéns. Vamos pegar as perguntas, porque às vezes durante a fermentação o pH aumenta em vez de baixar. Da Raquel do Laticínios PJ. Boa pergunta, Raquel. Isso daí é um efeito rebote, né, que é muito comum quando se trabalha com fermentos rápidos, com fermentos termofílicos principalmente. O que acontece? Não há tempo suficiente para o ácido lático, né, reagir com o cálcio da massa. Então, você tem esse ácido lático livre, né, na fase aquosa da massa do queijo. Então, você tem um pH mais baixo. Quando a produção de ácido ela diminui, né, e aí há tempo de haver esse sequestro,
do cálcio que está ligado na massa, então você diminui essa quantidade de ácido lático disponível, ele vai formar lactato de cálcio, e aí o pH sobe, né? Isso é muito comum na mussarela e, às vezes, na produção de queijos, onde você, por exemplo, tira um queijo da prensa e ele sai com um determinado pH, e no dia seguinte, quando você vai colocar ele na salmoura, o pH está mais alto. Eu cansei de ver brigas homéricas entre queijeiro e laboratório de controle de qualidade falando que o pH-metro estava errado. Não, o pH-metro está certo. É que acontece esse rebote, né? Então, isso é comum quando se trabalha com fermentos mais rápidos, como os termofílicos, né? A esse rebote de pH, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui, o Carlos Vedovato está falando que em pizzas congeladas se usa de 30% a 40%. Deve ser de amido, né? Eu não sei o que ele está falando aqui. Porque o Fábio faz um comentário. De queijo processado. Isso. Uhum. Obrigado, Carlos. Não tem mais perguntas. Se alguém quiser colocar, tem muita gente saudando aqui. Eu vou fazer uma cópia do chat aqui, Eduardo, e te mando. Todas as pessoas que te deram parabéns para você guardar de lembrança. Não, obrigado, gente. Então, Eduardo, por favor, a gente pede que você coloque seu e-mail no chat aí para dividir aí alguma pergunta que surja depois, né? Então, o Eduardo, Renata, muito obrigado, né, pela participação de vocês, foi excelente. Nós tivemos aí 150 pessoas, que foi a lotação máxima do bate-papo, né? Então, isso nos honra muito, porque tem sempre lotado os nossos eventos, né? Algumas figuras aí são rotineiras, né? Mas sempre aparece gente nova. Então, assim, queria registrar, né, a presença aí de algumas pessoas ilustres, né? Nosso chefe, o professor Sebastião Tavares, os professores da EPAMIG e LCT, o pessoal da SACO, da Emater, do IMA, o pessoal do SEBRAE, né, da Unicamp, da Embrapa, da UFJF, da DuPont, né, o professor Múcio Furtado, que nos honrou com sua presença, o professor Antônio Salles, professor Braz Neves, que está presente aí o tempo todo. Obrigado, Braz. Os alunos do ILCT, né, que sempre marcam presença, o pessoal da Fome de Minas, Getúlio de Viçosa, Harley, o Jaime do México, a Jéssica, nossa ex-aluna, o João Belo, que sempre marca presença nos nossos eventos, né, o Kennedy, a Marciana, nossa colega aí também marcando presença direto, Maria Tereza, pessoal do Laticínios Domilac, e Raquel Perobelli, a Rosana Sartini, a Sandra Cunha e nossa amiga aí, a Gabriele Cardoso, que fez algumas perguntas aí hoje. Também o professor Ronaldo está aí, obrigado, Ronaldo. Professor Ronaldo Ventura, sempre presente também, e a gente sabe que quem sabe faz ao vivo, né? Então, não Você está igual o Faustão. Não é fácil a gente dar a cara, né, num chat como esse, né? As coisas online são muito mais difíceis do que ao vivo, é muito mais difícil do que a gente gravar, né, uma apresentação, e tem sido a marca do nosso evento, né, trazer, né, a interação dos participantes e uma informalidade no trato do conhecimento. Então, eu convido agora o professor Sebastião Tavares, né, para fazer as considerações finais. Depois você, Renato, se quiserem fazer as considerações, fiquem à vontade. Obrigado, Júnior.
agradeço a todos pela presença, né? Nós enchemos a nossa sala de reunião, a nossa sala de bate-papo. Especial agradeço a nossa equipe do ILCT presente aqui. Quando eu digo equipe, eu digo atual e aos que também já fizeram parte dessa equipe, como pesquisadores e professores e alunos, né? São hoje nossos ex-alunos, presidente ilustre aí, já mencionou o nome do professor Múcio Furtado. Um agradeço especialíssimo ao Eduardo e cumprimento pela belíssima apresentação, muito instrutiva e fácil acesso para todos nós que participamos aqui. Tivemos a oportunidade de receber essas informações e também por ser membro da nossa equipe, ser parceiro lá do ILCT. A Renata pela condução, pela simpatia de ler as mensagens que o Eduardo recebeu, isso é bom, deixa o ambiente também bastante interessante. A todos vocês, né, do Brasil, do exterior, que estiveram conosco em mais uma edição, a 14ª edição, é isso, Júnior? Ou 13ª edição do Bate-Papo Tecnológico, né? Estejam sempre conosco, até dezembro aí nós estamos firmes, e para o ano que vem a gente avisa o recomeço. Então, desejo uma boa tarde a todos, agradecimento a todos e um bom final de semana. É com você a palavra, Júnior. Obrigado, professor. Aproveito aí para convidar, né, para o bate-papo da semana que vem, que será sobre queijos artesanais. Vamos falar de efeitos de diferentes condições na maturação do queijo Minas artesanal com o professor Daniel Arantes, da EPAMIG, e a moderação do professor Luiz Carlos, da EPAMIG também. Renata, Eduardo, se quiserem fazer algumas considerações. Eduardo, surgiu uma última pergunta aqui, da Sandra Cunha. Você poderia falar rapidamente sobre o uso da clorofila na produção de mussarela? Sim, é um descolorante, né, um descolorante natural. É muito usado, principalmente na mussarela feita com leite de vaca, para aproximar da cor, né, da mussarela de búfala, que é mais branquinha, né? É porque no leite de vaca a gente tem o beta-caroteno, que tem a coloração mais alaranjada, e no leite de búfala, né, assim como leite de cabra, leite de ovelha, a gente não tem beta-caroteno, né? E a gente sabe, o beta-caroteno, ele é o precursor da vitamina A. Então, no leite de vaca, a gente tem o beta-caroteno como vitamina A, vamos dizer assim, e nesses outros leites a gente já tem a vitamina A pronta, né? Então, que é transparente e clara. Então, o que a gente faz? Quando você tem a necessidade de aproximar a cor do leite, né, para ficar mais claro, a clorofila, ela ajuda nessa característica. Então, você tem que colocar uma dose suficiente para dar essa cor, né, reagir com beta-caroteno, descolorindo ele, né, e para tirar a cor alaranjada para ficar mais levemente esverdeada, esbranquiçada. A dose depende muito do teor de gordura do leite, do teor de caroteno natural do leite. Então, normalmente a gente faz aqui, são análises prévias práticas, né, para você saber definir qual a quantidade a ser usada, tá? Muito cuidado, porque eu lembro numa aula prática, Júnior e Renata, a gente foi usar clorofila, né, para fazer um requeijão, e saiu o requeijão do Incrível Hulk. Ficou verde, né? E outra coisa que é importante, né? A clorofila, ela eleva o pH, tá? Ela é alcalina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes dá uma elevadinha no pH do leite. Uhum. A dose, então, vai variar. Às vezes, 5 mililitros para cada 100 litros de leite é o que eu recomendo sempre de início, depende muito da concentração. Inicia com isso e depois vai fazendo os ajustes de acordo com a necessidade, com a época do ano, né? Com o tipo de leite e com a característica desejada. Obrigada, ela agradece e pergunta: corremos o risco, então, de comer gato por lebre? Não, porque isso daí é bem regulamentado e tem como você fazer análise, né, para saber se é leite de vaca, se é leite de búfala, enfim, você consegue. São fraudes, no caso, né, que são detectáveis. Tá?
Ah, bom. Obrigada. Então, gente, a presença de todos. Eu agradeço mais uma vez pela parceria aí com o Eduardo, com o Júnior. E um bom final de semana para todos vocês. Uma boa final de sexta e um bom final de semana, né? Obrigado, um prazer, Dudu, valeu, dividir obrigado, com você. Embora você fez umas piadinhas, me deixou com uma... Eu me tornei uma megera, pondo o Luiz Carlos para fora de casa. Mas ele já deve estar de volta aqui na hora do almoço. Obrigado, Renato. Obrigado a todo mundo, gente. Valeu. Então, gente, está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Coloquei aí, não sei se vocês estão vendo, o convite da semana que vem. Não está aparecendo, Júnior. Não apareceu, não. Não. Só um minuto aí, deixa eu colocar aqui novamente. Mas não está entrando. Entrou? Vai começar, isso. Sim. Então, na semana que vem, teremos aí a presença, né, dos professores Daniel Arantes e Luiz Carlos, falando de efeito de diferentes condições na maturação do queijo Minas artesanal. Vai ser um excelente bate-papo, porque esse foi o assunto da tese de doutorado do Daniel. E ele trabalhou aí, submeteu esse tipo de queijo a diferentes tratamentos, né? E vai falar um pouco dos resultados do trabalho dele. Então, bom, eu, em nome da EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Tostes, agradeço a presença de todos vocês, desejando saúde e paz, né, que tenham um excelente final de semana, e quem puder, fique em casa, né? Se protejam aí da Covid, porque é uma doença que ainda não passou, né? Vai passar, mas ainda não passou. Quero novamente agradecer a presença de todos e falar que, mais uma vez, foi um sucesso aí o nosso delivery de conhecimento, né? Muito bom encontrar com vocês. Na verdade, esse espaço é um espaço de autoajuda, né? Da gente se ver, da gente conversar, interagir e tirar esse tempo aí na semana para rever os amigos. Então, o microfone está aberto, né? Quem quiser fazer alguma despedida, algum comentário, fica à vontade. Qualquer um ainda presente pode abrir o microfone. Na semana que vem, eu não tenho dúvida, porque vai ser uma palestra excelente e terão fotos magníficas. O Daniel é um excelente fotógrafo. Excelente, cara. Eu sigo ele no Instagram, eu acho muito legal, ele é muito bom. Muito legal. Rogério, obrigado pela presença. Sandra, obrigado. Todos aí participantes, né? Hoje sextou aí com gosto de mussarela. Eu já comprei minha Fiore de Latte, né? Já está lá esperando para a cervejinha mais tarde. Boa tarde, bom final de semana para vocês, gente. Um grande abraço. Tchau para todo mundo. Parabéns, Eduardo. Parabéns, Renato. Parabéns. Obrigado, professor. Gente. Obrigado a todos, gente. Bom fim de semana. Bom final de semana.